paz do Senhor, irmãos. Eu sou Ivana, faço parte desse ministério, os Mistérios de Deus, e é com muita alegria que hoje eu venho testemunhar um pouco das bênçãos do Senhor em minha vida. A minha vida com Deus começou verdadeiramente quando eu tinha 16 anos de idade. Nesta época eu conheci o pai dos meus 2 filhos mais velhos. Era uma época muito triste para mim, pois a minha avó que me criava acabava de falecer. Meu mundo desabou e eu fiquei sem rumo. Meu namorado era evangélico e eu católica na época. Ele não aceitava a minha idolatria e me levou como que à força para a igreja evangélica. Lembro até hoje que era uma sexta-feira de culto de cura e libertação. Irmãos, vou falar a verdade. Eu não vi a hora do culto acabar, porque achei muito diferente de tudo aquilo que eu havia visto em uma igreja. Finalmente, o final do culto chegou e ele me levou ao altar para conversar com o pastor. Lembro que o pastor me desejou a paz e abriu a palavra para mim. Ele abriu no Salmo 115, em que diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Após o pastor ler estas palavras, essa parte da escritura, as vendas dos meus olhos imediatamente caíram e eu entendi o que eu precisava mudar. Então eu olhei para o pastor e disse: a partir de hoje eu sou evangélica. Cheguei na minha casa, joguei fora a estátua que eu tinha, livro de sonhos, terço e outras coisas que o Senhor tocou no meu coração. A partir dali, minha história mudou. Minha família não aceitou muito a minha conversão e também não permitiu o meu relacionamento com meu ex-marido. Mas eu, como vi nele alguém que me ajudou, continuei o meu namoro às escondidas, até que engravidei. Fui morar com ele após a descoberta da gravidez e a partir daí a vida piorou ainda mais. Como ele estava afastado dos caminhos do Senhor, ele usava drogas e não me ajudava com aluguel. Fomos despejados várias vezes. Meu filho nasceu e as dificuldades aumentaram. Agora eu tinha que pagar alguém para olhar ele. Não era uma vida fácil, irmãos. Nós ficávamos sem comida direto. Geralmente ele me deixava sozinha com meu filho por dias. Como eu trabalhava desde os 15 anos, comprava o que dava. E depois de quase 2 anos engravidei da minha segunda filha. A minha família não sabia de nada que eu passava. A minha fé estava firmada em Deus. Eu só louvava a Deus e o engrandecia. Cria firmemente que Ele mudaria minha história. Ninguém sabia o que eu passava. Era só eu e Deus. Fomos novamente despejados. Nesta época, minha filha já havia nascido e estava com os 3 meses, e ele conseguiu alugar uma edícula ao lado de uma igreja evangélica. Esta foi a fase mais difícil. Eu comecei a frequentar essa igreja ao lado de casa, mas nunca falei das minhas dificuldades para a pastora. O Senhor, como sempre, era a minha esperança. Sabia que só Ele podia mudar a minha história. As coisas começaram a piorar. Ele me deixava sozinha e pessoas vinham à minha porta para cobrar dívidas dele. Ele cada vez mais fora de casa. Eu até falava para ele: cuidado, senão um dia vão te pagar, eu vou ter que pagar o seu caixão. As lutas continuavam, mas eu, como sempre, pegava um caderninho que eu tinha com os louvores, deitava na cama com as mãos para o alto e louvava e engrandecia ao Senhor. Em um dia foi tão forte a comunhão com o Senhor que Ele me segurou na mão direita. Eu senti perfeitamente a mão dele sobre a minha. Foi tremendo. Nunca mais vou me esquecer, irmãos. Depois disso, meu companheiro começou a levar tudo que eu tinha em casa. Eu chegava do trabalho e mais coisas sumiam, até que ele me deixou apenas com colchão e algumas coisas. Já não tinha geladeira, fogão e nem comida ele deixou. Eu comprava e ele levava embora. Descobri que ele estava morando com outra mulher também. Continuei nessa casa e o Senhor me visitava. Em uma noite, eu ouvi a voz do Senhor claramente. Ele me disse:
Faz a sua parte, com uma voz suave, mas ao mesmo tempo uma voz forte, com autoridade. Nunca ouvi uma voz tão linda como essa. Eu passava muita fome com meus filhos, pois ganhava pouco e o meu companheiro, quando achava o dinheiro, roubava o pouco que eu tinha. Quantas vezes eu clamei ao Senhor, para o Senhor tocar no coração de alguém para me dar comida. Quantas vezes a pastora me chamava no muro e dizia: Ivana, aceita esse prato de comida, senti no coração de te entregar. Por muito tempo eu e meus filhos comíamos couve crua, muitas vezes sem sal, pois não tinha nem dinheiro para comprar. O que eu costumava fazer durante a semana era comer um cachorro-quente na hora do almoço do trabalho. E o restante do vale-refeição que eu recebia, eu comprava comida para as crianças. Deus é tão maravilhoso que nunca faltou leite para beber. Eu a amamentava e, por milagre, tinha muito leite, mesmo passando fome. Quantas vezes fiquei até sem água. Nos finais de semana era pior, porque como não tinha o cachorro-quente, eu ficava até 2 dias sem comer. Às vezes sem água também. Na segunda-feira, a garganta até doía quando ia comer novamente, devido à abstinência de alimento. Em um dia, fui pegar meus filhos após o trabalho e todas as minhas coisas estavam na casa da minha tia. Finalmente, meu ex deixou de morar comigo para morar com a amante. Entreguei ao Senhor, mas sempre orando pela conversão dele. Então comecei a entregar 10 currículos na hora do almoço. Eu precisava de qualquer forma alugar uma casa para mim, pois eu não era bem-vinda na casa da minha tia. O Senhor em pouco tempo me abençoou com um emprego melhor, em que eu ganhava 50% a mais do que no anterior. Em um dia no culto, uma missionária me disse que eu iria passar por um problema tremendo, mas ela viu o Senhor me pegando nos braços e passando ao redor desse problema. Aquilo me deu mais fé ainda, pois sabia que o Senhor não ia permitir eu passar por algo que eu não conseguiria enfrentar. O meu ex continuou me perseguindo, ia no meu emprego me pedir dinheiro, falando que queriam matar ele. Em um certo dia, meu ex foi atrás de mim, disse que se arrependeu de todo o mal que ele havia feito, para mim e para as crianças, pediu perdão e disse que a nossa vida ia ser diferente. No dia seguinte de manhã, a minha tia me ligou no trabalho e disse que haviam matado ele. O Senhor confortou meu coração e me disse que havia salvado ele. Eu entendi que se o Senhor não tivesse levado, ele voltaria às coisas erradas novamente. O Senhor, em sua infinita misericórdia, o levou. Depois de eu chegar na casa da minha tia, ela me disse que meu ex pegou o meu filho mais velho para passear. E logo após entregar o meu filho para ela, uns homens chegaram e jogaram ele no carro. Um deles até disse: deixa o menino, não vai matar. Daí levaram ele para o matagal e o mataram. Então imediatamente o Senhor me trouxe à memória o que a missionária havia dito naquele culto. O livramento do Senhor foi poupar a vida do meu filho. Grande e exaltado seja o nome do Senhor. Esse, irmãos, é um breve testemunho da minha vida, uma parte dele. Digo aos irmãos só uma coisa: Deus é fiel. Em tudo o Senhor não me abandonou. Ele caminhava comigo e me fortalecia dia a dia. Isso fez parte do meu refinamento e hoje posso dizer com autoridade: o Senhor nunca esquece dos seus. Pode uma mãe e um pai abandonar, mas o Senhor na sua palavra diz: eu nunca te abandonarei, nunca te lançarei fora. Por isso te digo, nunca deixe de fazer o que é certo, mesmo que as pessoas julguem você. A minha família nessa época me rejeitou mais ainda, pois pensavam que eu estava envolvida com o crime também. Esqueci de dizer que até preso o meu ex foi, por estelionato. Mas apesar de tudo, nunca deixei de clamar por ele, que por sinal valeu muito a pena, pois hoje ele tem a salvação garantida. Digo aos irmãos, nunca deixe de clamar pelos seus e por tantos que estão perdidos. Hoje eu sei que eu sofri tudo isso para que meu ex tivesse a salvação. Nada foi em vão. Tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem, é para ajudar outras pessoas através de nossas vidas. O Senhor sabe a cruz que cada um consegue levar, e Ele com certeza nos ajuda. Assim como Cirineu ajudou a carregar a cruz dele, Ele nos ajuda a carregar a nossa. Fiquem na paz e no amor do Senhor.
Que o Senhor dê a cada um sabedoria e discernimento e o dom da fé para nunca duvidar daquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. A paz e louvado seja o nome do Senhor. Amém?